Política Nacional de Humanização, PNH, do Ministério da Saúde, que foi criada há pouco mais de 10 anos, já produziu uma série de avanços que ajudam a qualificar a saúde pública no Brasil. O trabalhador é peça-chave nessa construção coletiva, que também envolve gestores e usuários. É no cotidiano acelerado das unidades básicas de saúde, ambulatórios e hospitais que profissionais de diversas áreas envolvidas no cuidado à saúde podem identificar problemas e criar soluções para que, através do SUS, qualquer um e todos tenham direito à saúde. A cogestão dos processos de trabalho em saúde é diretriz da PNH e tema do debate que começa agora no programa Espaços. Olá, Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o trabalho em saúde no SUS, temos o prazer de convidar Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em saúde pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz e apoiador institucional. Muitos créditos, né? E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Bem-vindos. Obrigada. Ao longo da história, os processos de trabalho sofreram profundas reestruturações, principalmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial, no início dos anos de 1900. Se o sistema fordista, taylorista, mecaniza o trabalho nas linhas de montagem, em série, exigindo especificação e produção ao ritmo das máquinas, chegamos ao século XXI com transformações nos processos e na natureza do trabalho. Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem da natureza e das características do trabalho em saúde e das perspectivas do SUS para os processos de trabalho em saúde. Eu vou começar pelas damas. Vanice, bem-vinda. Olá. O que caracteriza o trabalho em saúde? Acho que o que mais caracteriza o trabalho de saúde é um trabalho com o outro, né? No cuidado com o outro. É isso, tem uma especificidade aí muito grande já nesse ponto. Trabalho relacional. É um trabalho relacional, da relação com outro sujeito, um outro sujeito que também tem voz e tem muito a dizer sobre si mesmo. Acho que é o ponto fundamental aí, é o ponto que a gente tenta trabalhar, principalmente a partir da política da humanização. De como é que a gente traz a voz do trabalhador para esse ambiente, através de diferentes arranjos, e como a gente traz também a voz do usuário, né, que é um ponto extremamente importante. Kelly, na condição de agente comunitária de saúde, o que é trabalhar com o usuário? Trabalhar ouvindo, tendo escuta para a vida, para as condições de vida no território, para as condições sanitárias ali onde as pessoas vivem. Concordando com a palavra da Vanice, é esse olhar do paciente, do morador, no caso, como um todo, né? Olhar o holístico, buscando vê-lo como um todo mesmo. E no ambiente de trabalho, o acolhimento, tanto daquele paciente que está chegando, como do próprio trabalhador em saúde que está ali para acolher aquela pessoa que está chegando. Carlos, acolhimento... Só para a gente ir especificando, acolhimento, trabalho relacional, trabalho em saúde, relação e acolhimento. Queria que você falasse disso também. O que é acolher e produzir relações no trabalho em saúde? Para pensar em trabalho em saúde, a gente precisa estar se referindo inicialmente que no caso do trabalho no setor, nós temos uma coisa muito importante que é o valor que esse trabalho tem para quem está executando, né? Daí, para quem está executando e para quem está recebendo. Para quem está executando
no que diz respeito ao cuidado, né, que está sendo feito, né? Mas como ele é interrelacional, o usuário está sempre presente, né? Aquele que tem a necessidade, que traz a necessidade para ser eventualmente resolvida. O que tem de mais característico é lidar com situações de sofrimento, né? Sofrimento real, sofrimento imaginário, sofrimento de todas as naturezas e de todas as formas. Físico, psíquico, social, ele acaba chegando no serviço de saúde para ser cuidado, né? Nesse sentido, o acolhimento ele é fundamental, como você estava falando, né? E eu considero acolhimento como uma atitude. Acolhimento é algo que acontece em todos os lugares de uma unidade de saúde, em todos os lugares onde está presente essa dupla, né, de trabalhador e usuário. Acontece ou deveria acontecer? Acontece sempre? Deveria acontecer, não acontece sempre. Não acontece sempre porque a gente vem de uma tradição onde essas duas figuras funcionavam até como antagônicas em muito momento. O que a gente está tentando, e a PNH tem isso como objetivo, né? Está tentando flexibilizar, melhorar essa relação cada vez mais, né? Quando você cita a diretriz da cogestão, né? A PNH desenvolve dispositivos para que essa cogestão aconteça, para que isto possa estar aproximando os agentes. Então, cogestão, uma gestão comum entre o gestor propriamente, o profissional, o trabalhador e o usuário do sistema. Eu até diria que o trabalhador aí e o gestor, os dois são trabalhadores do setor, né? O sujeito que é um profissional de saúde, ele pode estar atuando num certo momento na gestão e logo em seguida ele está em outro lugar, né? A gestão geralmente ela é temporária, né? Não existe, não é um papado, né? É uma gestão que dura algum tempo, né? Ela deve estar presente o tempo todo, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas, o profissional de saúde está gestor. Exatamente, está coordenador de uma unidade, está diretor de um hospital, está chefiando uma equipe, etc. E depois ele volta ao cuidado direto e outro vai ser o gestor. Em geral é assim que acontece, né? E mesmo na gestão municipal, na gestão estadual, o secretário de saúde, ele fica um período do mandato do seu, quando muito, né? Porque ele poderia sair pelo meio, etc. Mandato do prefeito, do secretário de saúde estadual. Muitas vezes ele fica até menos, né? Então, podendo ficar menos. No máximo, ele fica o tamanho do mandato, né? E no Ministério é a mesma coisa, quer dizer, o ministro fica o período do mandato no máximo, tá certo? Já tem perguntas aqui dos nossos internautas, da Juliana Azevedo Fernandes, de Campinas. Ela pergunta aqui para vocês, como trazer a voz dos usuários e trabalhadores em tempos de apatia? Conselhos locais esvaziados, pautas banais, ausência de candidatos para compor os espaços coletivos. Que fazer? Vanice, que fazer? Pergunta fácil, né? Pergunta fácil. Assim, eu vou falar da experiência que a gente teve lá no Instituto Fernandes Figueira. A gente começou a fazer fazer com as pessoas, assim, foi um processo bem demorado. A gente tem uma comissão interna de humanização nos anos 2000, e só em 2012, 2011, 2012 que realmente, de fato, a PNH entra com mais força. Então, foi um processo de conversa mesmo com os trabalhadores, de um certo convencimento de um projeto, de uma aposta ali de alguma coisa que a gente achava que era importante para a instituição, era importante para os usuários, era importante para o próprio processo de trabalho e para os trabalhadores, assim, permitir espaço de vocalização desses trabalhadores que a gente não tinha instituído. Então, foi um trabalho assim de amadurecimento, de convencimento, de conversa, de também estar colocando para eles que proposta era essa que a gente estava trazendo, para eles comprarem de fato, para eles apostarem ou não nessa ideia. E aí o fato é que apostaram. Assim, a gente tem hoje um modelo de gestão e um modelo de atenção diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, em que o trabalhador ele tem voz ali dentro daquela instituição, assim, não da melhor forma, da forma perfeita. Acho que a gente ainda tem muito que avançar, principalmente na participação de usuários, mas a gente já teve avanços significativos, assim. E acho que não tem perfeição nesse campo, né? As relações se renovam e a gente está o tempo todo nesse jogo e nas tensões dos serviços, em períodos, digamos, mais ativos, mais intensos, e em períodos de maior apatia. Às vezes acontece assim numa cidade, numa unidade, em outro local o movimento está mais intenso. Mas, de todo modo, Kelly,
nos períodos em que a mobilização, a participação, o espaço dado pela gestão, a participação e o protagonismo dos profissionais e dos usuários é menor. O que fazer? Como resistir? Dá para pensar em espaços de resistência? Dá para pensar. No caso do nosso município, mais especificamente na nossa ESF, que toda ESF trabalha com uma comunidade. ESF é a Estratégia de Saúde da Família, para quem não sabe. Ou Equipe de Saúde da Família. Isso. Quando nós chegamos, nós notamos que havia um certo distanciamento entre a unidade e a comunidade. E com os nossos trabalhos, aprendendo junto com eles, nós começamos a montar grupos dentro do ESF, mas não só um grupo de hipertenso e diabético, grupos de todo tipo, mas com Sim, não por doença. Não grupos por doença, de usuário. por prevenção, pela promoção da saúde, que é, no caso, o que vem a trazer a estratégia de saúde da família. E então, mas buscando eles das suas casas para dentro do ESF. E eles, então, tendo essa relação com a equipe e tendo essa voz com a equipe. E aí eu volto a falar no acolhimento, que lá eles são acolhidos, eles se sentem à vontade, eles têm aquela escuta, e então eles sentem-se mais à vontade para ter a voz deles e colocar o que eles pensam. Ou seja, quanto mais usuário, morador na região, enfim, participa do serviço, mais ele mantém o serviço aquecido, instiga os profissionais a darem respostas e os profissionais, portanto, eventualmente não entram na apatia de uma certa gestão, por exemplo. Falam de outro lugar, né? É importante isso. A gente fala muito de cogestão, de participação de trabalhador, mas a gente tem que enfatizar também a participação do usuário, que é de um lugar que a gente não pode falar, que é de usuário que está ali no serviço com a entrada diferenciada da nossa. Tem interesses e desejos que são outros, assim, e esses interesses e desejos têm que estar em jogo também ali naquela conversa, ali, naquela pactuação. Carlos, como você pensa em enfrentar essas variações, tanto as variações políticas, quanto as variações da dinâmica relacional das próprias equipes, né, que vão ter momentos melhores e momentos onde o trabalho está, enfim, menos potencializado? Juliana, é importante, Juliana, que a gente lembre da história de formação do SUS, né? O SUS se forma a partir do quê? De algo inédito nesse país, que foi a mobilização da sociedade em direção a uma proposta de um sistema social que atendesse às suas necessidades. E a origem do SUS está ligada diretamente aos movimentos sociais, né? Então, para além do controle social que está legislado, né, o controle social da Lei 8142, para além dele, nós vamos ter que estar fazendo um movimento de, entre aspas, devolver o SUS, né, as suas origens, né, chamando os movimentos sociais, né, para estar auxiliando o próprio controle social na condução do sistema e na maturidade do sistema. Desde a gestão passada, que agora continua da PNH, né, desde a época do Gustavo Nunes, agora com o Fábio está permanecendo, existe uma frente que a gente chama de Frente de Mobilização Social. Essa Frente de Mobilização Social, Juliana, ela diz respeito exatamente à convocação da sociedade para entrar participando do SUS novamente. Mapear os grupos da sociedade organizados, recolocar esses grupos na discussão, para recolocar a saúde na pauta das discussões desses grupos, né, e politizar essa discussão. Essa é a estratégia que a PNH tem. Agora, não se faz isso só desse jeito, se faz isso também estabelecendo uma estrutura dentro das próprias organizações da saúde, das secretarias municipais, estaduais e mesmo do Ministério, né, que possa estar facilitando o que a gente chama de gestão participativa, né? Gestão participativa que se desdobra desde o nível central até a ponta do sistema. Ou seja, uma unidade de saúde deve ter, além do seu conselho de gestão próprio, né, ela tem ligações com a comunidade que está. Mas eu tenho a impressão, Carlos, que a Juliana está dizendo justamente isso. E quando, em tempos de apatia, significa que quando os trabalhadores estão ali meio desanimados, com o andamento dos trabalhos, ou com aquela gestão municipal, estadual, ou o que for, né?
como resistir? Quer dizer, parece que vocês todos apontam, resistir intensificando a parceria com a própria sociedade, né? Dona do SUS, portanto, nesse caso, fazendo uma coisa que é muito cara à PNH também, né? Que é o trabalhador se apropriar da própria gestão do seu trabalho, mas ele se o seu trabalho, como vocês disseram, está na relação com os usuários do sistema, é se aproximar do usuário, talvez seja esse o caminho para enfrentar os momentos de dificuldade para dentro dos serviços, tá certo? Fala sem isso? sonho. Né? Sem ingenuidade. Vivemos numa né? sociedade, né, e o SUS está dentro dessa sociedade. Uma sociedade, estou falando de sociedade, estou falando do sem povo. Ilusão, não. Né? Sem não ilusão. estou falando do povo, estou falando da sociedade. Uma sociedade hierárquica, violenta, desigual, né? E a gente precisa ter isso na nossa cabeça quando faz esse movimento, né? Para a gente poder estar atuando numa sociedade real e não numa sociedade que a gente imagina que seja. Que a gente gostaria que fosse. Que a gente gostaria que fosse. Não é assim, né? Ela é do jeito que ela é. Eu quero repetir, não estou falando do povo. O povo não tem nada disso, né? Não tem nada a ver com isso. A sociedade se organizou desse jeito, né? Então a gente vai ter que lidar com ela mesmo, né? Então é mobilização social, gestão participativa, cogestão de todos os setores e níveis do sistema, né? E, fundamentalmente, ela pergunta, como é que eu faço? Vamos sentar para conversar. Vamos botar isso na conversa, botar os problemas na conversa. A gente vai para o próximo bloco, mas eu vou deixar no ar já aqui uma outra pergunta agora da Débora Lighieri, de São Paulo, que diz o seguinte: qual a influência do bom ou mau desenvolvimento da relação entre trabalhador e usuário do serviço público de saúde para o bem-estar e saúde de ambos? A gente já volta com esse debate depois do intervalo. Não sai daí.